Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª videoaula. Nós estamos tratando de cada item que compõe a estrutura homilética e nesse vídeo em particular eu vou falar sobre a ilustração. Bom, um sermão eficaz ele é elaborado com boas ilustrações. Ilustrações é o processo de explicar algo desconhecido pelo conhecido. É a exposição de um exemplo que torna claro os ensinamentos do sermão. Ilustrar, portanto, é tornar claro mediante o exemplo. Então, a ilustração é o meio pelo qual se lança luz sobre um sermão através de um exemplo, entendeu? É uma, digamos assim, é a representação de algo com o fim de iluminar o conteúdo de uma mensagem. E dessa forma, a ilustração, poderíamos dizer que ela ajuda o ouvinte a compreender as verdades que o pregador está proclamando na sua mensagem. A ilustração ela é para a mensagem, assim como a janela é para uma casa. Assim como a janela permite a entrada da luz, a boa ilustração também, ela possibilita o esclarecimento da mensagem, ok? As ilustrações, elas ajudam os ouvintes, a congregação, né? O povo que está nos ouvindo, elas permitem, elas auxiliam, elas ajudam os ouvintes digamos assim, a ver com a mente. Por quê? Porque apela à imaginação. Então isso explica por que as artes gráficas elas se desenvolveram tanto e se tornaram tão utilizadas em revistas, na publicidade e na televisão. Pois bem, eu gostaria de ver junto com você alguns tipos de ilustrações que a gente pode utilizar na pregação. A ilustração, gente boa, ela pode ser uma parábola, pode ser uma alegoria, um testemunho, uma história ou mesmo uma história. Mais especificamente, nós podemos classificar e exemplificar as ilustrações descrevendo elas como sendo figuras de linguagem, como por exemplo a símile, né, ou a metáfora, ou a analogia. Existe também o tipo de alegoria, né? A alegoria é um tipo de ilustração, a fábula, as parábolas, a alusão histórica, o incidente biográfico, né? Todas essas referências bíblicas que apareceu aí na sua tela, que você pôde conferir à medida que eu fui falando, né, os tipos de ilustrações, né, tentando classificá-las, digamos assim. Todas essas referências bíblicas, elas revelam bem a importância que a Bíblia lhes atribui, não é? E portanto deve ajudar o pregador a se decidir por utilizá-las com frequência na comunicação das mensagens de Deus aos seus ouvintes, ok? Então vamos ver agora algumas vantagens de usar ilustrações na pregação. Bem, as vantagens de usar ilustrações na pregação, no sermão, são muitas e são evidentes. A primeira é que as ilustrações elas ajudam a explicar os conceitos que serão ministrados na pregação. A segunda é que as ilustrações elas ajudam a aumentar o interesse dos ouvintes, da congregação, pelo tema da mensagem que você, como pregador, está levando à igreja, né? A terceira vantagem é que as ilustrações ajudam a manter a concentração e a atenção dos ouvintes. A quarta é que as ilustrações elas ajudam a comover, a tocar os sentimentos dos ouvintes, cooperando dessa forma para conduzir a congregação a compreender coisas que, às vezes, através de explicações puramente intelectuais, racionais, a congregação, as pessoas, elas não alcançariam a profundidade daquela ideia. Aqui na vantagem é que as ilustrações ajudam a memória dos ouvintes, quer fazendo eles se lembrarem algum ponto necessário, ou quer, digamos assim, funcionando como um descanso do exercício mental durante a pregação. E a sexta é que as ilustrações elas ajudam a fazer uma repetição agradável das verdades apresentadas na pregação. Então veja bem, quando um orador ele discute uma verdade ou um dever,
que parece não interessar aos ouvidos, ele pode ligá-lo a algo que os ouvintes eles gostam. Por exemplo, por que o nosso Senhor Jesus ele falou sobre providência, né? Comida, vestimenta, em termos de aves e lírios, lá em Mateus no capítulo 6. Quando o nosso Senhor ele falou sobre o reino de Deus, utilizando coisas do campo, da natureza, ele queria levar as pessoas a se interessarem pelo reino de Deus através de elementos que os seus discípulos ali, eles não podiam ver com os olhos da carne. Um outro motivo para fazer uso de ilustrações é por causa da contemplação. Quando um pregador ele está preparando o seu sermão, especialmente quando ele está chegando no final do seu sermão, ali no fim, o pregador muitas vezes ele sente a necessidade de algo a mais, sabe? De algo a mais do que aquilo que ficou dito até aquele ponto, até aquele momento. Então ele pensa em uma ilustração para ele poder contemplar a mensagem e tornando viva a mensagem para que as pessoas possam contemplar aquilo que ele está falando. Ok? Agora vamos ver algumas qualidades de uma boa ilustração na pregação. Bem, a boa ilustração ela tem qualidades ou características essenciais que tornam ela valiosa e apropriada quanto à eficácia da pregação da mensagem de Deus. Então nós podemos dizer que a boa ilustração ela é compreensível, pertinente, apropriada, interessante, oportuna, breve e credível. Ela deve ser fresca e cheia de novidade. Agora, quais são as fontes que o pregador ele poderá encontrar boas ilustrações para a sua pregação? Bem, o pregador ele pode encontrar boas ilustrações para suas mensagens através da observação constante do meio que o rodeia, né? Pode ser através das notícias que ele escuta na televisão, no rádio, na internet, nos jornais e nos livros que ele lê também, né? Pode também ser o resultado de suas conversas, de suas atividades pessoais, de suas experiências, do seu tempo de lazer ou de histórias que ele ouviu de alguém. Pode ainda ser através de livros de ilustração. Existem livros que são próprios para isso mesmo, livros de ilustrações, né, que eles estão disponíveis aí para a nossa aquisição. Agora me permita fazer algumas advertências, isso é muito sério, quanto ao uso indevido das ilustrações na mensagem, na pregação. Bom, o pregador no seu púlpito, ele deve se lembrar que ele está pregando a palavra de Deus aos seus ouvintes e que esse ato sagrado lhe obriga ao bom senso, à sabedoria, né? à prudência, ao cuidado e ao respeito por Deus, por si próprio e pela sua audiência, pelo povo que está diante dele. Desse modo, o pregador ele nunca deve fazer algumas coisas, como por exemplo, argumentar todo o seu sermão em torno de uma ilustração. Né? Lembre-se sempre, a base do seu sermão é a palavra de Deus e não uma ilustração. Quando você pregar, cuide para que a palavra de Deus é que fique no coração das pessoas e não simplesmente uma ilustração. A ilustração ela é um recurso muito bom, porém ela não pode jamais substituir a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus. A ilustração ela serve à palavra de Deus e não ao contrário. Ok? Outra coisa, o pregador também ele não deve usar as mesmas ilustrações repetidamente por várias semanas. Isso deve ser evitado. Deve também ser evitado usar uma ilustração para mostrar aquilo que é óbvio, né? Isso também deve ser evitado. E uma coisa que todo pregador ele deve cuidar, a ilustração ela não pode ser de forma alguma indigna de fé. Ilustrações exageradas, elas só vão trazer descrédito e levará o povo a acreditar que o pregador ele tem tendências ao exagero. Além do mais, quando o pregador ele usa uma ilustração inverídica, né, que falte com a verdade dos fatos, esse pregador certamente ele cairá no ridículo. E uma outra coisa, e não se deve também usar uma ilustração que desvie a atenção dos ouvintes
a atenção dos ouvintes quanto ao objetivo da mensagem de Deus. Lembre-se sempre disso, gente. A palavra, ela é sempre o mais importante. Deve ser, é por isso que a gente precisa enfatizar aqui que a ilustração, ela não é a parte mais importante do sermão. A parte mais importante do sermão é a explanação do texto bíblico. A parte mais importante, portanto, é o texto, é a sua interpretação, porque o alvo do sermão é tornar o texto conhecido do público, e a ilustração, ela se presta a essa tarefa, ok? Bem, gente, diante do exposto, nós podemos concluir exaltando a importância do uso de ilustrações no sermão. Mas para isso, nós devemos usar ilustrações apropriadas, cujo objetivo deve sempre elucidar ou esclarecer. As ilustrações, então, elas devem ser exatas e, em geral, elas também devem ser breves. Eu espero que esse vídeo sobre o tema da ilustração ela tenha contribuído para esclarecer e lhe ajudar, como um pregador da palavra de Deus, a você entender a importância e como se utiliza ilustrações. No próximo vídeo, o nosso assunto é sobre a importância da aplicação do sermão, que é um dos itens, digamos assim, mais importantes para o bom êxito do sermão. Então, eu te vejo lá. Tchau!